Bom, e hoje é celebrado o Dia do Radialista, uma data que homenageia os profissionais que têm o dom de comunicar e informar por meio das ondas sonoras, alcançando milhões de ouvintes todos os dias. Estes profissionais dedicam suas vozes e histórias para informar, entreter e formar opiniões, sendo verdadeiros companheiros ao público, tanto em momentos cotidianos quanto em acontecimentos históricos. A data oficial para a comemoração do Dia do Radialista é uma homenagem ao compositor, músico e radialista Ari Barroso, que nasceu em 7 de novembro de 1903. E para falar um pouco sobre a data comemorativa e a trajetória no rádio, nós convidamos o radialista, professor e escritor Olívio Soares de Medeiros. Olívio, obrigada por aceitar o convite aqui do jornalismo da Jovem Pan Patos. Bom dia para você. Valeu, bom dia. Eu que agradeço pelo convite. Lívio, conta pra gente então um pouquinho sobre a sua trajetória no rádio. Como é que começou a sua paixão por essa profissão? Foi quando eu ainda criança, o meu pai escutava rádio, ele era ouvinte não só das rádios locais à época, mas também das rádios do Rio, de São Paulo e de BH. Então, ali no ambiente caseiro, eu cresci escutando rádio, eu já escutava naquela época as grandes rádios, a Globo de São Paulo, Globo do Rio, a Itatiaia de BH e também as rádios locais. Então, eu cresci num ambiente em que o rádio era uma presença muito forte. E na adolescência me veio essa vontade, esse desejo de trabalhar com rádio. Então foi devido a esse histórico que eu tinha em casa que eu tive o interesse em trabalhar em rádio. Que bacana. E o que o motivou a seguir a carreira como radialista e o que mais o inspira até hoje nesse meio? Foi a música. Eu cresci também em casa, eu escutava muita música. Meu pai, ele gostava muito de rock. E lá em casa havia discos do Led Zeppelin, Pink Floyd, Uriah Heep e assim por diante. Beatles. E eu cresci escutando essa galera e também ali na adolescência, pré-adolescência, eu comecei a me informar sobre música no sentido de acompanhar mesmo a trajetória das bandas, pegar o disco, ler um encarte, aquela coisa que era feita na época. Então, o que me levou foi a música. O que me incentivou a princípio foi a música. Bacana. E na sua visão, quais são as principais mudanças que você notou no rádio desde que você iniciou a sua carreira? Hoje, o rádio, eu sinto que ele tem um apelo menor para a juventude. Eu comento isso porque eu trabalho com ensino médio, eu dou aula no ensino médio, e os alunos que eu tenho, por exemplo, praticamente não escutam rádio. Eu pergunto isso, e é até curioso, pelo fato de eu ter trabalhado em rádio, o que ocorre é que, de vez em quando, algum aluno comenta que o pai ou o avô lembra de mim no rádio. Olha só. Mas eles mesmos não escutam, preferem, por exemplo, outros meios, preferem mesmo o rádio, porque o rádio hoje ele está também na internet. Ainda assim, eu entendo que, infelizmente, a audiência do rádio com relação ao público jovem tem diminuído muito. Eu não estou mais no rádio, eu não sei o que poderia ser feito pelo rádio para tentar, quem sabe, mudar essa situação. Não sei se isso é possível. O que mudou foi isso. Eu entendo que a audiência do rádio ela tem envelhecido. Eu não entendo isso como sendo uma coisa boa, não. Isso é ruim. Sim. Ao longo dos anos, você deve ter vivido muitos momentos marcantes. Tem algum aí que você considera especial e que queira compartilhar conosco? Houve muita coisa legal. Deixa-me ver um momento marcante. Olha, eu sou muito ruim de memória, mas deixe-me ver aqui, momento marcante, no rádio, no caso, quando eu trabalhava em rádio. Eu confesso que eu não me lembro, não, assim, não sei, momento marcante, realmente eu não me lembro. Deixa você com essa pergunta na cabeça aí, daqui a pouco a gente volta nela. Vou pensar em algo marcante. Fechou. Lívio, e como é que você enxerga o papel do rádio na vida das pessoas hoje? Especialmente em comparação com outros meios de comunicação, né? Que é o que você falou há pouco. Uhum. No meu caso, talvez eu seja suspeito, porque eu ainda gosto muito de rádio. Escuta todo dia? Todo dia não, mas eu procuro acompanhar. Aquele radinho convencional ali.
Também, eu digo também, eu tenho o convencional, comprei até curiosamente numa... o legal de hoje é que eu comprei esse rádio numa mercearia lá perto de casa. Oh. Ele é um rádio modelo tradicional mesmo, mas ele tem, digamos, os confortos que os aparelhos de hoje têm. E ele tem Bluetooth, é possível ligar pendrive nele, esse tipo de coisa. Sim. Então eu tenho assim, o rádio tradicional e escuto também pela internet. E eu entendo que o rádio ele ainda é importante. Ele é um meio de comunicação tão importante quanto qualquer outro. E exatamente por ele ser tão importante quanto qualquer outro, eu também entendo que a importância dele ser feito com responsabilidade, isso não pode acabar. Então, eu entendo que ele é vital. Muita gente fala, o rádio acabou, há quem diga que se não acabou, vai acabar, há quem diga que o rádio vai morrer, e eu não concordo. Eu entendo que ele vai, sim, sobreviver. Eu concordo muito com aquela ideia da música do Queen, Radio Gaga. Aquela música é um tributo ao rádio, e aquela música é da década de 80, meados da década de 80, e ele já canta que o rádio estaria sendo ameaçado por uma cultura do audiovisual, já naquela época. Olha só. E o rádio está aí, e eu entendo que ele vai continuar. Sem dúvidas. Vai só se transformando, né, junto com as tecnologias Exatamente, que vão aparecendo. Ele vai se Jovem Pan, adequando. por exemplo, era rádio, agora também é TV, né? E continuamos o rádio. Ele vai... Porque eu entendo que aquilo que é a essência do rádio é que não pode acabar. Tá? O que é? É alguém que saiba comunicar, comunicando com responsabilidade, com conhecimento e assim por diante. É verdade. Quais são os desafios que você considera mais relevantes para os radialistas na atualidade? Se informarem. Seria tecnologia também? Não, a tecnologia não é que ela seja desimportante, mas eu entendo que ela, com prática, o cara domina. Sim. Então, eu não entendo que ela seja o mais importante, não. É a habilidade. Primeiro, claro, a habilidade para se comunicar e a busca pelo conhecimento mesmo, pela leitura, pela informação, o compromisso. Eu sei que isso soa velho, que isso soa antigo, mas o compromisso com o fato, não que esse fato não possa ser interpretado, mas o cuidado ao interpretar esse fato, eu não desvinculo nenhum meio de comunicação. Claro, aqui a gente está falando de rádio, mas eu não consigo desvincular da falta de conhecimento, da falta de cultura, da falta de leitura. Sem dúvidas. Lívio, para a gente fechar esse bloco, para você, quais características definem um bom radialista? É meio que assim, tá meio embutido no que eu falei, anteriormente. É bom que seja um sujeito curioso, um cara que queira se informar, uma pessoa que seja leitora, é muito importante isso em qualquer meio de comunicação, no rádio não seria diferente. Que tome cuidado com aquilo que fala, quando no trabalho, quando no exercício da profissão, é por aí. Olívio, 2012, você fez história aqui na Jovem Pan Patos, anos antes também. Conta pra gente como é que foi isso, nós que estamos aí já há quase 15 anos. Foi, eu fiquei aqui algum tempo, eu era repórter da rádio. Na época, o Edilson também estava por aqui, saudoso Edilson. Saudoso Edilson. Isso. Esse espaço aqui leva o nome dele, é muito bacana. E eu trabalhei aqui, eu não me lembro mais durante quanto tempo, e foi bacana. Eu nunca tinha feito esse tipo de trabalho, porque quando eu trabalhei em rádio, eu ficava no estúdio. E foi muito bom. Eu conheci pessoas aqui mesmo da cidade, eu nasci aqui, sou daqui, mas gente com quem eu ainda não tinha convivido. Foi uma experiência muito gratificante. É algo que eu toparia fazer de novo no futuro. Olha só. Tá aberto então, hein? Vê currículo aí para nós de novo. Olha. Ô, Lívio, hoje a gente celebra então o Dia do Radialista. O que essa data representa aí para você? O ato de comunicar. Que eu ainda acredito nesse ato. Antes de eu falar, eu me lembrei de um momento marcante. Eu fiquei devendo no bloco anterior. Foi a oportunidade que eu tive de bater um papo via telefone, não foi pessoalmente, com a Fernanda Takai, do Pato Fu. Olha só. E ela foi muito gentil, haveria um show deles aqui em Patos de Minas. Ela foi muito gentil, extremamente educada.
Ela me tratou muito bem, foi uma pessoa muito acessível. Não foi pessoalmente, mas foi um bate-papo muito bom. Com relação ao que isso significa, eu acredito, no caso a data de hoje, eu acredito no talento do homem para a comunicação, no talento da humanidade para a comunicação. Eu sei que, a despeito de haver tanta informação disponível na história da humanidade, o volume de informação é inédito, mas isso não significa que as pessoas estejam sabendo se comunicar. Então, eu entendo que é, sobretudo, o ato de comunicar, e a gente não pode perder esse ato. E, na sua opinião, qual o legado de Ari Barroso e de outros pioneiros do rádio para os radialistas de hoje? Eu vou soar repetitivo, eu entendo que é o legado da comunicação. Porque, se por um lado a solidão, a gente tem de ter esses momentos solitários, reflexivos, momentos com a gente mesmo, o legado é o legado da comunicação, porque em contrapartida também a gente precisa chegar ao outro, a gente precisa tocar o outro de algum modo. E a maneira como a gente faz isso, dentre outros modos, é fazendo rádio. Olívio, a tecnologia trouxe novas oportunidades para o rádio, como podcasts e também transmissões online, como nós temos feito. Além da transição do AM para o FM, como é que você vê essas mudanças? Eu acho ótimo. O rádio ele tem sim de se adaptar e que assim continue sendo. Ao mesmo tempo, também reitero o que eu falei anteriormente, sem perder a essência da responsabilidade de ter ali envolvido uma pessoa que saiba comunicar, que seja responsável e que saiba o que está fazendo. A tecnologia, eu sempre digo, ela é uma grande aliada. O que ocorrer de ruim, a culpa não é da tecnologia, é de quem está manejando essa tecnologia. Sim. E que conselhos você daria para jovens que desejam ingressar no rádio? Leiam muito, estudem muito e tenham responsabilidade. A rádio é uma ferramenta poderosa para a educação e também para a cultura. Qual seria a importância dessa função educativa e cultural aí que o rádio desempenha? Aí eu sempre digo, ótima pergunta, que não é só o ato de comunicar no sentido de oficialmente eu vou ensinar alguma coisa. Claro, isso é muito importante. Mas a gente ensina sem querer também. Então, o rádio, eu sempre digo, quando ele é bem feito, quando existe um compromisso de fato com o rádio, ele ensina sem querer, desde as grandes coisas até as pequenas. Então, a partir do momento em que existe esse compromisso por parte daqueles que estão no rádio, eu entendo que o rádio ele vai ensinar, seja a pronúncia de um nome, seja o nome de algum lugar, seja um regime político. Eu não consigo separar o rádio desse ato de ensinar que ele faz, ainda que sem querer. Certíssimo. Olívio, e para a gente encerrar, quais são os seus planos e projetos para o futuro no rádio? Alguém comentou aqui que você tinha uma rádio, é isso mesmo? Eu tive uma rádio online, era Tribal, mas eu confesso que eu era um tanto quanto negligente com a rádio. Certo. Quando eu tive a minha ideia, o meu projeto era estar ao vivo todo dia, mas eu não estava ao vivo todo dia, mas ainda assim foi legal, eu não descarto a ideia de no futuro lidar com algo semelhante. E no mais, é continuar mesmo apreciando o rádio. É um meio de comunicação pelo qual eu tenho ainda muito fascínio. Lívio, você já comentou a respeito aí da boa comunicação, boa leitura, e para você a voz também é importante aí nessa geração? É importante, muito importante. Agora, é preciso entender que ela é muito importante, todavia não é o mais importante. Sem dúvidas. E também depende para quê, depende da estética, depende do que seja a intenção e assim por diante. É claro que aquele que vai lidar no meio de comunicação, ele tem de... a partir do que ele é, porque ele não deve tentar ser aquilo que ele não é. A partir do que ele é, ele fazer o melhor daquilo que ele tem, daquilo que é a característica dele, o timbre, o modo como ele fala e assim por diante. Claro, esmerar, caprichar, melhorar, na medida do possível, essas características, mas não fugir daquilo que ele é.
todo mundo, eu sempre digo, todo mundo com treino, com empenho, pode ser um bom comunicador. Sem dúvidas. E o que diferencia o rádio dos outros meios de comunicação para você? Para a gente fechar. Olha, o que diferencia o rádio, a despeito da tecnologia, eu digo hoje, neste momento, por exemplo, a Jovem Pan está ao vivo também por intermédio de vídeo. Isto. Quando no meu tempo não era assim que funcionava. Talvez até pela minha idade, talvez pelo modo como eu trabalhei em rádio, eu ainda tenho esse certo fascínio no sentido de, eu acho o rádio tem um apelo muito grande para a imaginação das pessoas. E eu não perdi isso. Eu acho que é a grande riqueza do rádio. Sem dúvidas. A imaginação, inclusive, quando fala lá, aquele radialista com vozeirão, né, e tal, e a dona lá de casa acha que é um bonitão, a hora que vai ver, eita, nós. Esses dias eu até escutei assim, lá de uma aluna nossa lá do Cross. Sabrina, uma patroa minha achava que você era morena e de tal jeito, assim, assado, e a hora que eu mostrei, ela falou, meu Deus, totalmente diferente. Pois é. Então, usa muito o imaginário das pessoas disso, né? Exatamente. Eu acho que o rádio não perdeu isso. E isso é muito legal. É bacana. Olívio, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco, bate-papo bem bacana aqui falando sobre o Dia do Radialista, né? Nosso dia. Parabéns pelo seu dia, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, valeu demais. Quem sabe futuramente como repórter da Jovem Pan? Olha só, hein? Vamos lá.